Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui para mais uma dica para sua prova de domingo agora do Enem. Professor Luiz de Química. Professor Alisson de Física. E a gente vai falar um pouquinho sobre soluções, uma solução eletrolítica, uma não eletrolítica, o que pode conduzir corrente elétrica, o que não pode conduzir, e o que conduz, o que não conduz, e o que mais que a gente pode falar, professor Alisson, para dar uma dica do Enem? E também ver para eles também, que é uma parte que cai muito, viu, Luiz? Sim. Eles gostam de trabalhar muito a parte de circuitos. Vai ter uma ideia já de como é a ideia de circuito, como formar esse circuito, afinal de contas. Aí, o professor Luiz ele vai começar primeiro mostrando para você como funciona e eu venho com a física depois terminando aí, beleza? Vamos definir o que é uma solução eletrolítica, não eletrolítica, colocar alguns exemplos, porquês e tudo mais. Então, perfeito. Me acompanha. Vamos lá, aqui. moçada. Aqui, vamos chamar soluções. Nosso terminho geral, soluções. Soluções, sempre quando aparecer o termo solução, não é dispersão, solução é sempre uma mistura homogênea, tá? Eu não estou preocupado com esse termo mistura homogênea e heterogênea. Eu vou classificar as soluções, vamos fazer um paralelo para ficar mais fácil. Eu vou chamar uma solução aqui de eletrolítica, então eletrolítica. E aqui eu vou chamar a outra solução, não é fazer um comparativo, não eletrolítica. Não eletrolítica. Não eletrolítica. Beleza. Então olha só, o que acontecer para uma é o inverso da outra. E aí nos exemplos a gente dá uma melhorada, ver o que está acontecendo. Solução eletrolítica é toda e qualquer solução que conduz eletricidade ou energia elétrica ou corrente elétrica. Vamos colocar um termo genérico aqui, conduz eletricidade. Eletricidade. E aí um termo que não é que não pode ser usado, mas aí você tem que especificar. Ah, não conduz energia. E aí que tipo de energia? É térmica? É elétrica? É potencial? É cinética? Então defina o termo energia elétrica. Então, a gente está falando de soluções eletrolíticas, subentende que a gente está falando de eletricidade, né? Pode ser. Então conduz corrente elétrica ou conduz eletricidade. Já a solução não eletrolítica, ela não vai conduzir. Não conduz corrente elétrica ou não conduz, como eu defini aqui, eletricidade. Eletricidade. A primeira pergunta, por que uma solução eletrolítica conduz, então, essa corrente elétrica? Então tá, vamos definir aqui. Porque você tem íons livres em solução. Você vai ter íons livres. Você vai ter cargas se movimentando. Ah, tem exemplos? Tem. Vamos guardar o exemplo daqui a pouco para ficar mais divertido. A solução não eletrolítica. Tem íons livres em solução? Não. Sem íons livres. Então, sem íons livres em solução. Pergunta. Então, para ter íons livres, a molécula tem que ser iônica. Não necessariamente, porque você tem um ácido e o ácido é covalente. Fala, tá, mas o ácido libera íons? Libera. Já a gente vai chegar lá. Então pensa numa coisa. Aqui, detalhe, quem conduz corrente elétrica, quem pode formar íons livres em soluções? Normalmente, sais, ácidos e bases. E aí temos exemplos daqui a pouco para citar. Ah, e qual não conduz corrente elétrica? O mais legal de todos. E aí a galera sempre cai. Açúcar. Açúcares em geral. Açúcares. Professor Alisson, uma pergunta rápida para você. Eu quero que você me dê um exemplo de açúcar que você conhece. Um açúcar que a gente usa... vamos pensar em açúcar da cana, pode ser? Pode ser. Conhecido como sacarose. Perfeito. Sacarose. C12H22 O11. Já explico por que não conduz corrente elétrica. Tem algum outro açúcar que você lembra, professor Alisson? Algum outro... Deixa eu ver.
Pode ser também um açúcar do stevia, por exemplo? Seria também a mesma? Seria? Pode ser. Posso usar a glicose? Pode. Por exemplo, então vamos colocar a glicose, um açúcar comunzão da biologia, que a biologia gosta também, C6H12O6. Só que tem um detalhe, sabia que a frutose e a glicose, elas têm a mesma fórmula molecular? Não, não sabia. É a mesma forma, chamada de isômero. Olha só. Mais uma dica. Professor Arce, muito obrigado por hora. Opa. Eu já chamo o senhor de volta para poder me ajudar mais. Aí o que acontece? Sacarose e glicose, vou pegar o exemplo aqui, ó, tá na fase sólida. Se você coloca na água, então você coloca ela em meio aquoso, o que ela vai acontecer? Ela vai só ficar na forma aquosa ou dissolvida. Não é que ela está dissolvida, é que ela vai liberar cargas. Então açúcares, qualquer tipo de açúcar, frutose, maltose, dextrose, galactose, glicose, enfim, qualquer açúcar não libera cargas em meio aquoso, não conduz corrente elétrica. Agora, o que eu tinha falado para vocês, olha essas crianças aqui, ó, sais, ácidos e bases. Isso aqui libera energia, libera íons em solução. Eu vou para o outro lado do quadro, eu vou dar exemplo, um de cada aqui para você sacar a ideia. Olha só que interessante. Primeiro, um sal comum que a gente utiliza, NaCl, cloreto de sódio. Está na forma sólida. Hora que eu coloco água, ele vai liberar íons. Ele libera os íons Na+, na fase aquosa, mais Cl-. Então tem cargas aqui, tem um íon positivo e tem um íon negativo. Outro exemplo, um ácido, vou pegar um ácido sulfúrico, por exemplo, H2SO4. Fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4. Ele no meio aquoso, ele libera os íons H+. Definição de Arrhenius, libera íons H+, em meio aquoso, mais SO4, 2-. Beleza. Só que está balanceada essa reação? Não está balanceado, tem que ter 2 hidrogênios. Tenho íons? Tenho cargas, então conduz corrente elétrica. E uma base, por exemplo, né? MgOH2. MgOH2, na sua fase aquosa, ela libera os íons Mg2+, Mg2+, mais OH-, 2OH-. Então tem cargas em solução? Tem. Só para te lembrar de uma coisa importante. Sal libera cargas? Libera, diferente de H+ e de OH-. Essa é a característica do sal. Ácido libera cargas? Libera cargas H+. Essa é a característica do ácido. E a base, o que libera? OH-. Essa é a característica da base. Aí eu pergunto, professor Arce, aí eu vou te passar a palavra. Mas antes, água. Quando vem água em provas, a gente considera que a água, qualquer prova, vestibular, Enem, concursos, a gente considera que a água é destilada. A água destilada possui cargas nela? Possui sais minerais dissolvidos nela? Não. Não possui. Não. E eu te pergunto, se eu, aproveitando o gancho da física, Sim. se tem uma coisa ligada à tomada, um secador, estou na banheira, aí o secador está ligado na tomada, ele está ligado, está na atividade. Se ele cair na banheira que eu estou dentro com água destilada. Destilada, hein, moçada? Destilada. Destilada. Não é a água, né? Do seu dia a dia, não vai pensar isso aí, é uma água... Sem íons nenhum. Vai conduzir corrente elétrica? Não. Não. Já a água que a gente tira da torneira, que tem sais minerais, vai conduzir corrente elétrica? Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Então, o que vai acontecer? Ela tem sais minerais e sais libera cargas? Sim. Então pode... A água mineral tem minérios, né? Vai conduzir corrente elétrica. Então, no caso, se a pessoa fizer isso dentro de uma banheira, ela vai tomar choque? Se for uma água comum, né? Uma água comum que a gente fala que a gente pega da torneira mesmo, da pia, água mineral Santa Pia, né? Sim. Aí pronto, aí o cara... já era. Agora a destilada não. A água destilada não vai levar choque porque não tem sais nela dissolvidos, então não vai ter a passagem da corrente elétrica por causa que não tem íons livres em soluções. Professor Alisson, a palavra é sua para a parte elétrica da coisa. Bom,
Galera, o negócio é o seguinte, ele comentou agora há pouco, ali, que tem elétrons livres e não possui elétrons livres. Então, o que acontece? É o seguinte, eu vou pensar num material que é um bom condutor e um mau condutor de eletricidade. Quando eu penso no material que é o bom condutor de eletricidade, tá? Eu vou pensar geralmente em quê? O bom condutor e eu vou pensar no material que é um mau condutor. Pensando em bom condutor e mau condutor de eletricidade, certo? Tá, o que nós temos? Quando eu penso em bom condutor, eu posso pensar numa solução, o que a gente acabou de discutir ali agora? Solução eletrolítica, não é isso? Então pode ser soluções eletrolíticas. Tá. Soluções eletrolíticas, um bom exemplo disso, se você pegar, por exemplo, quer ter um condutor mesmo, pegou uma água, colocou um pouco de sal ali, tem algum... Coloca o sal, NaCl, é o caso que o professor comentou agora há pouco, Na+, Cl-, lembra? Beleza. Tá. Aí nós temos as soluções eletrolíticas. Beleza. Agora nós também temos um bom condutor, também pensando no quê? Vamos pensar naquele fio que é utilizado no dia a dia, o fio de cobre, por exemplo. Tá? É um bom exemplo aí, que são os materiais, no caso, que são bons condutores, tá? Pensando então naquele fio de cobre. Vamos pensar no cobre, que é o mais comum de ser utilizado, que é um sólido agora, no caso. Certo? Beleza. E nós temos um mau condutor. O mau condutor também é chamado o quê? Isolante. Bom, porém, para ter condução de eletricidade, eu preciso de uma coisa bastante importante. Eu tenho que ter um negócio chamado de diferença de potencial. Se eu não tenho diferença de potencial, eu não vou ter um material, então, que está conduzindo, eu não tenho corrente elétrica. Então, para existir corrente elétrica, para ter corrente elétrica, passando por um material, tem que ter uma diferença de potencial. Então, como assim, professor? É o seguinte, imagina que eu tenho um material condutor aqui, certo? Ou eu tenho uma solução aqui dentro. Aí o que vai acontecer? Pensando na solução eletrolítica, tá? Eu tenho aqui NaCl, coloquei água aqui, destilada, aí eu joguei sal, professor. Coloquei NaCl aqui. Quando eu coloquei o NaCl, aí que nós vamos ter aqui nas extremidades. Eu vou aplicar uma diferença de potencial. Então imagina que eu peguei um recipiente qualquer, dentro de um local, e eu peguei e misturei aqui água com sal, aqui dentro, tá certo? Aqui tem água e sal. Então tem água e tem mais o NaCl, certo? Que eu misturei aqui dentro, tá tudo acontecendo aqui. Beleza. Aí eu vou aplicar uma diferença de potencial. Então eu tenho aqui e aqui faltando, aqui está com excesso de elétrons, aqui com falta de elétrons. O que vai acontecer agora, professor? Nesse caso, o que acontece com essas moléculas agora, esse Na, que vai ter aqui o Na+, concorda? E eu vou ter também quem aqui? O Cl-, que são os íons, né? São os portadores de carga. Uhum. Então, um está com excesso de elétrons e o outro está com falta de elétrons. Tá? Nunca pense em tirar próton dele, tá? Sempre pensando na eletrocera, tá certo? Beleza. Professor, quando eu pegar e fizer isso, o que vai acontecer com eles? Eu apliquei uma diferença de potencial aqui nessa solução. Para onde que eles se movimentam? Eles vão se movimentar para algum lugar ou não vão se movimentar? Tem a tendência a se movimentar, né? Tem a tendência a se movimentar. E para onde que eles vão? Ó, aqui está positivo, não é isso? Então aqui está positivo. A tendência é ir quem para lá? Cl para lá, não é isso? Pelo fato da diferença de potencial. Exato. Por quê? Aqui está faltando elétrons. Então está indo para lá o Cl, enquanto o Na está indo para onde? Para cá. Olha que interessante. Então vai ter o quê? A passagem aqui de corrente elétrica passando por essa solução eletrolítica. Então com isso, se por exemplo eu tivesse uma lâmpada aqui, certo? Uma lâmpada aqui, essa lâmpada seria acesa. Se eu colocasse aqui apenas água, sem ser uma solução eletrolítica, o que ia acontecer? Eu não ia ter corrente elétrica passando, correto, professor? Correto. A partir do momento que eu coloquei sal aqui, NaCl, que vai se dividir, aí vai ter movimento de cargas, não é? Sim. Aí tendo movimento de cargas que vai ter corrente elétrica. E quando eu penso em corrente elétrica, eu vou pensar numa formulazinha que é bastante interessante, que é uma forma que eu gosto de chamar ela de kit. Apesar de ser a maneira mais correta de representar ela, seria assim, ó, QI vezes ΔT. A variação de carga igual a corrente vezes intervalo de tempo. Ou corrente elétrica é igual a carga que passa por de um lado aqui,
Qual é a quantidade de carga que está passando? Ah, está passando 200 íons. Opa, passou 200 íons. Então são 200 íons passando. Beleza. 200 vezes. Concorde que cada íon de Cl menos que está indo para lá, pensando pela lógica, cada íon que está indo para lá está levando um elétron, tá? Então é 200 vezes um elétron, não é isso? Sim. Por quê? Q igual a N vezes C. É isso que eu estou pensando. Então se eu tenho 200 vezes a carga elementar. Vocês lembram o valor da carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então vai ficar 200 cargas indo para lá, vezes 10 a menos 19. Faz de conta que ele está fazendo isso a cada 2 segundos, professor. Faz de conta que levou 200 vezes 10 a menos 19, aqui é pouquíssimo que eu estou falando, tá? Dividido por 2. Eu vou estar encontrando o quê? A corrente. Mas sabe o que tem de interessante? Olha só, galera, cuidado com isso, tá? Porque enquanto está indo o Cl para lá, está indo para cá o Na também, não tá? Então eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2. Então, quando eu tenho solução eletrolítica, você tem que tomar cuidado com o quê? Porque ao mesmo tempo que o Cl está indo para lá, porque não é só o Cl indo para lá, tem o Na indo para cá. Então eu vou pensar no quê? Multiplicar por 2, porque tem o movimento dos dois acontecendo ao mesmo tempo. Então eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 2. Aí ao multiplicar por 2, eu vou achar a corrente que eu tenho nessa solução acontecendo. Entenderam? Mas isso ia acontecer, professor, se eu não tivesse colocado, se fosse só uma água destilada, ia dar certo? Não, ia dar certo. E eu queria te colocar uma ideia a mais. Legal. Colocamos aqui um sal. E aí, a primeira pergunta, é uma solução eletrolítica? Sim. Por quê? Porque tem íons livres em solução. A gente tinha classificado antes. Acende a lâmpada? Acende. Acende. Te pergunto, com intensidade forte ou fraca? A intensidade aqui vai ser, eu acho que forte. É forte. Agora, se eu inverter e vou colocar um ácido orgânico aqui, que é o ácido acético, que é um ácido fraco. Inclusive, a gente come ele. A gente toma. É vinagre. Ah, legal, legal. Agora, vai acender com intensidade alta? Acho que não. Por ser um ácido fraco, a lâmpada até acende. Tem passagem de corrente elétrica? Sim, porque tem íons. É um ácido, libera cargas. Só que a lâmpada acende, sim, só que com intensidade baixa. Ah, entendi. Aqui, então, um é mais rápido que o outro. Como se fosse... Ele libera mais fácil... Questão de força, né? Questão de força, força ácida, força básica, ou depende do sal, de onde que ele é originado. Que o sal é originado de uma reação de um ácido mais uma base. Como o NaCl é originado do NaOH, que é uma base forte, e o Cl é originado do HCl, que também é um ácido forte, então a lâmpada acende com intensidade. Entendi. Se for só o NaOH, por exemplo, né, também acende com intensidade forte. Já o ácido acético, um ácido fraco, acende com intensidade baixíssima. Passa a corrente elétrica, acende a lâmpada, só que a intensidade é extremamente baixa. Entendi. Perfeito. Beleza, galera? Bom, professor, mais alguma coisa que quer dizer aqui? Por enquanto, caso, né, a química, essa parte interessante do kit, né, só aproveitar um gancho, a carga elementar de um elétron só é 1,6 vezes 10 a menos 19. Legal. Só que a química não trabalha só com um elétron, ela trabalha com um mol de elétrons. E aí a gente multiplica por 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 elevado a 23. Que lógico, né, as questões trazem para você, que é uma constante, você não precisa decorar, que é a constante de Faraday, que é 96.500 coulombs. A dica, tá? Tem questões que eles vão arredondar para 96 mil, às vezes, para dar uma facilitada na sua conta. Mas por hora, uma coisa que eu queria acrescentar era isso aí. Certo, galera? Beleza? Lógico, né? Esse valor já é um valor um pouco mais arredondado, já. Então ele vai te fornecer em prova. É uma constante, não precisa ficar preocupado. Beleza? Beleza? E lembrando que aqui ele tá deu isso aqui porque era 6,02, é isso? Tá bem? É, 6,022. Eu arredondei esse valor. É redondo para dar isso aqui. Mas na prova ele vai te fornecer esse valor. Da onde vem? A explicação é daqui. Mas o valor sempre fornecido é esse, ou é 96 mil, dando uma arredondadinha aí. Então é um molde de carga. Um é molde isso. de carga que a gente fala. Legal. Beleza? Perfeito. Beleza, pessoal. Então, atenção aí na sua prova. Pode ser que vocês encontrem esse assunto. Manda ver lá e nós estamos aqui torcendo por vocês. Boa prova, viu, galera? Boa prova, falou, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.